Fez agora 100 anos. Eu cheguei aqui já tinha aqui uma irmã casada. Eu vim com minha mãe e com uma irmã. Viemos aqui porque já muitas vezes já se falava de guerra, não estava bom. E fora disso, a minha mãe sofria lá do frio, estava doente. Disseram que o clima tropical vai melhorar a saúde dela. Já tinha uma comunidade aumentada, depois aumentou, depois vieram mais rapazes que já começaram a viver lá por causa da guerra. E começaram a formar famílias e se adaptaram todos aí. Aliás, isso nós temos, se adaptam logo no país onde nós chegamos. Nessa idade, eu sou uma judia tradicional, conservo a tradição, não sou religiosa, mas a tradição eu conservo. Aqui em Pernambuco existe uma atmosfera judaica e aqui existem muitos resíduos, muitos traços da cultura judaica. Tanto que eu não fiquei satisfeita de estudar a atual comunidade sem compreender a cultura judaica do período anterior a essa. A gente pode considerar 3 momentos da presença judaica em Pernambuco. O primeiro momento é quando eles vieram já nos projetos colonizadores. Então, esse momento que chega até o começo do século XVII. Nessa fase, eles viviam como cristãos novos. Aqui onde se encontra localizada a Academia Santa Gertrudes, eram 4 casas vizinhas e de frente à academia e ao longo da ladeira moravam outros cristãos novos, como Catarina Fernandes, que era casada com Miguel Ruiz, e aqui de frente à Misericórdia morava o primeiro boticário da capitania, Luiz Antunes, e seu pai também, que era seu vizinho, Rui Gomes, que era Orives, e que foi denunciado justamente por guardar o sábado, não trabalhar aos sábados. Muitos cristãos novos foram denunciados. Eles eram cristãos novos, iam às missas, aos domingos e festejavam todas as festas cristãs, mas dentro de casa eles faziam as práticas judaizantes para manter a fé original. Os livros se referem a essa rua, a atual Rua Bispo Coutinho, como Rua dos Palhais ou dos Palhares, né? Alguns historiadores dizem Palhais, outros Palhares, como sendo a rua que morava Branca Dias, a mulher de Diogo Fernandes, que foi o primeiro proprietário cristão novo do engenho Camaragibe. Dessa rua saíam carroças enfeitadas com ramos em direção a Camaragibe para as principais festividades religiosas. Então é um caminho longo, mas era a possibilidade de praticar com mais segurança a fé. Aqui tinha uma sinagoga improvisada, né? E possivelmente onde hoje foi erguida a capelinha, nessa época, no século XVI, e eles tinham que manter essa fachada de cristãos novos, então eles tinham que ter também uma capelinha dentro, e o engenho tinha um outro nome, que era o Engenho de Santiago de Olinda, que eles tinham que ter um nome também em homenagem a um santo cristão. Mas aqui era o centro, aqui no Engenho Camaragibe que era o centro espiritual, eles se reuniam basicamente aqui, os cristãos novos. Em volta, a vizinhança também era formada por cristãos novos, por isso ficou conhecido como Terra das Sinagogas. E esse engenho, a história foi tão larga em torno dele que mescla-se a história com lenda popular e alimento imaginário, como, por exemplo, tem uma parte de fora com pedras ainda antigas da Casa Grande, que tem alguns caracteres, alguns números, que algumas pessoas dizem que formavam o mapa de um tesouro. Com a chegada dos holandeses
Eles vieram como os judeus portugueses de Amsterdã. Por que eram conhecidos como judeus portugueses de Amsterdã? Porque eram os judeus portugueses que haviam saído da Península Ibérica, de Portugal e Espanha. Alguns espalharam-se pela Europa, alguns países, buscavam os países onde houvesse maior tolerância religiosa. Foram esses que vieram com a Companhia das Índias Ocidentais para o negócio do açúcar. Eles funcionaram como carregadores de navios, corretores, tradutores, enfim, desempenharam o pequeno comércio, o grande comércio, eram financistas, eram senhores de engenho, professores, e os que aqui estavam retornaram à sua fé ancestral. Pela permissividade que tinha religiosa do governo holandês, então aqueles antigos cristãos novos, muitos deles voltaram à fé judaica abertamente, publicamente, inclusive com duas congregações que se tornaram bastante famosas. A congregação de Recife, Sul Israel, onde tinha sua sinagoga própria. A outra era de Maurícia, cidade fundada por Maurício Nassau. Nós estamos no Pontal do Pina. Hoje é um bairro no formato de bloco único, mas não foi sempre assim, né? Ele eram ilhas separadas por riachos, conhecida pela Ilha do Pina, essa parte mais do Pontal, e a outra parte ficou conhecida como Ilha do Cheira-Dinheiro. Aron de Pina foi um membro que teve muito destaque na congregação Tzur Israel, e Benjamin de Pina era um grande arrecadador de impostos. E o capitão André Gomes Pina e o seu irmão adquiriram terras aqui nesse local. Então, a ilha ganhou o nome do apelido do irmão dele, que popularmente ficou conhecido como sendo avarento, e ganhou o nome de Cheira-Dinheiro. Essa é a primeira grande confirmação da presença judaica nesse local. Nós supomos que um dos interesses desses irmãos terem adquirido terras nessa região é a relativa proximidade por água. Era possível fazer uma rápida travessia de barco para chegar até a sinagoga. Isso aqui é a Praia dos Milagres, em Olinda, né, onde possivelmente se localizou a Casa de Guarda dos Judeus, isso no século XVII, no período holandês. Não se tem uma localização muito precisa, porque não se tem um documento preciso sobre isso, mas possivelmente era localizada aqui, onde fica a igreja de Nossa Senhora dos Milagres. O interessante é observar que os judeus não tiveram participação na capitania só no comércio e na produção açucareira, né? Também tinha essa milícia de soldados que se alistaram para ficar ao lado dos holandeses. Em 1654, quando da expulsão dos holandeses, 16 navios saíram daqui levando os judeus que estavam porventura por aqui e os deixando, levando até Amsterdã, e alguns ficaram na América Central, no Caribe, como em Barbados, Curaçao, Suriname, Jamaica e outras colônias britânicas, além de Nova York. 23 judeus já portaram lá logo depois da saída dos holandeses daqui de Pernambuco. Esses 23 judeus chegaram próximos à festa do Ano Novo, e nesta cidade, por terem, nesse caso, maioria, eram 4 homens e 5 mulheres e crianças, eles constituíram uma comunidade, a Sharit Israel. Essa história ela tem sido alvo de grandes discussões no nosso século, porque na realidade até o século passado ela foi causa aceita pela maioria dos americanos, inclusive os americanos de Nova Amsterdã, que depois se tornou Nova York. Pesquisas do professor José Antônio Gonçalves de Melo, por volta da década de 40,
na Torre do Tombo, em Lisboa e em Amsterdã, levaram à descoberta de que na rua hoje chamada do Bom Jesus, antiga Rua dos Judeus, nesta rua havia funcionado uma sinagoga. Posteriormente, estudos do professor Zé Luiz Mota Menezes, através de superposição de mapas e ilustrações desde o século XVII até o século XX, com uma triangulação de pontos definidos, chegou à conclusão de que neste local havia realmente funcionado a sinagoga. De princípio, pouco se acreditava que ali teria permanecido algum vestígio dessa sinagoga, e sim apenas o lugar. Só depois é que esse lugar, mediante um trabalho de arqueologia indicado pelos autores do projeto, é que encontra-se o mikve, que todos nós sabemos é a piscina com o seu poço de purificação. Então, esse mikve, ele deu garantia, além de um vestígio, de um conjunto de pratos onde havia o menorá. Quer dizer, de que ali, além de ser um lugar, era também uma construção, onde as paredes laterais e o piso pertenciam à antiga sinagoga. As paredes da frente e dos fundos tinham sido modificadas à altura de 1880 por uma reforma neoclássica. Muita gente, sabendo que Pernambuco foi a mais próspera de todas as capitanias, e modéstia à parte, pela presença judaica, muita gente supõe que haja alguma ligação disso com a terceira onda migratória, chamemos assim, que constitui as atuais comunidades. Mas não há essa ligação. São judeus, a maior parte ashkenazim, que vieram da Europa Oriental, muitos da Rússia, da Romênia, da Polônia. Já é uma imigração totalmente nova. E uns poucos sefaradis, quer dizer, aqueles que vieram da Península Ibérica anteriormente. Esses vieram da Turquia, do Marrocos, de Tânger e assim por diante. Mas foi uma minoria talvez de 20%. A área próxima à igreja de São Gonçalo era uma área de um casario muito pobre. Quando os judeus chegam ao Brasil, no início do século XX, final do século XIX, eles procuram um lugar. Eles não vieram ricos, eles vieram pobres daquelas perseguições contínuas. E o lugar onde poderia se alojar, representando neste alojamento a sua forma de convívio autoprotetor, é aquela área da Boa Vista. Então, necessariamente, as casinhas foram gradualmente sendo adquiridas e se forma com a Rua Velha, a Rua da Glória, a Rua da Matriz, a Rua do Aragão, um núcleo um tanto quanto anelar, fechado pela Rua do Gervásio Pires, não é? Que se constituiria, em termos, talvez, já uma judiaria. O centro principal era a Praça do Marcial Pinheiro. Ali estava, e eu vi, estava o Banco Judeu, ali estavam os judeus reunidos em 45, 46 ainda, conversando, enfim, era um lugar de lazer daquela judiaria. Cada judeu que veio, por exemplo, da Rússia, da Alemanha, não se fala, dos países todos dominados pelo nazismo, ele vinha com a roupa do couro, ele não tinha meios, e chegava aqui, fosse qual fosse a sua profissão original, digamos, o meu pai, que na Rússia havia sido contador, ele teve que largar tudo e chegar aqui e começar a vender de porta em porta, vendendo a prestação. Antes dessa imigração judia do início do século, não havia no Brasil venda à prestação. Eles, dentro de pouco tempo, foram se transformando de prestamistas, como eles eram chamados, em pequenos comerciantes. O grande comércio daqui de Recife era a Rua Imperatriz Rua Nova.
onde estavam as grandes lojas de judeus. Lojas brasileiras, 400 naquela época, de judeus. Tinham movelarias enormes de judeus, grupos judeus, muito bem. Tinha malharia Imperatriz, que era de malhas, que era enorme também, era aí na Rua Imperatriz. Tinha loja de capas aí, Capas Feld, que também era na Rua Imperatriz. Nós somos uma comunidade relativamente bem organizada, com uma federação, com algumas instituições judaicas daqui, e nós temos cerca de 400 famílias judaicas operantes aqui em Pernambuco, notadamente no Recife mesmo. A gente mantém dentro da comunidade a estrutura básica de qualquer comunidade judaica em todo o mundo. A gente tem aqui uma escola, um clube, um movimento juvenil, a gente tem um cemitério, nós celebramos as festas. A escola hoje é o principal ponto de transmissão da cultura e dos valores judaicos, né? As crianças é que sempre são o futuro de qualquer agrupamento, é o alvo das transmissões da cultura e da educação. Então, na escola nós procuramos fazer isso também. A gente passa a língua hoje, que é o hebraico, que se tornou a língua universal entre os judeus. Considera que a dança é uma forma de preservar a cultura, e sempre em Recife, de alguma forma mais ou menos organizada, sempre existiu grupos de dança. Esse especificamente a gente começou a formar de uma forma mais estruturada, a coisa de 9 anos atrás, quando veio para cá um grupo do Rio que chamava Dáfrica, que já era bem organizado, e começou a juntar alguns adolescentes que gostavam de dança, que já dançavam um pouquinho no colégio, e a gente começou a juntá-los e formar um grupo mais estruturado. Várias etnias de judeus espalhados pelo mundo trouxeram junto consigo sua bagagem toda cultural. Então os judeus da Rússia trouxeram um pouco das suas atividades russas. Os judeus do Iêmen, a chamada dança iemenita. Então não existe a pura dança israelita. O que existem são várias etnias que juntas formam o folclore judaico. E essa é a dança chamada Hora, que é uma dança muito alegre que tem origem na Romênia. Desde que o templo foi destruído no ano 50 da era cristã, os judeus estão espalhados pelo mundo inteiro, e através de todos esses séculos, através dos milênios que existe, na verdade, o povo judeu, a gente, por tradição oral e pela preservação da cultura, se mantém judeu aonde quer que esteja. Claro que vem os costumes locais, da mesma forma que nós somos brasileiros e estamos absolutamente sintonizados com todo o momento nacional, com tudo que acontece, a gente, como judeu, também está sintonizado com o judaísmo no resto do mundo.